Evangelho segundo João. Ficamos de terminar o capítulo 14, né? Oi? Evangelho segundo João, isso. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 14. Aqui, só para a gente lembrar rapidamente, Jesus ele está falando sobre a sua morte para os seus discípulos, né? E falando sobre a vinda do Espírito Santo. Então, só para a gente recapitular um pouco aqui o que foi falado 2 semanas atrás. Aqui Jesus ele está na última semana em Jerusalém, a qual ele entrou ali, né? A entrada triunfal. E 6 dias antes da Páscoa, isso está no capítulo 14, você vê que o capítulo 12, que Jesus ele chega em Jerusalém, falta 6 dias para chegar a Páscoa. Então o que acontece? Jesus ele chega ali em Jerusalém, faltando 6 dias para a Páscoa, ele vai ali para... No capítulo 13 nós vemos ele na ceia, a qual nós conhecemos como lava-pé, né? Jesus ele lava o pé dos discípulos, ele dá um grande ensinamento de humildade. Mas só que o Senhor ele revela sobre a sua morte. Ele revela que alguém o trairia, alguém vai me trair. E o que acontece? Os discípulos eles ficam perturbados, como assim, né? Alguém vai te trair, quem é que vai trair? E João acaba perguntando para Jesus, Jesus fala que aquele que lhe daria o pão seria o que ia ser o traidor. E ele deu pão para Judas. Jesus fala para os seus discípulos, para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas vocês irão depois. Pedro puxa a voz e fala assim, mas mestre, como assim? Para onde o senhor vai, eu não posso ir? Onde o senhor for, eu vou e eu dou minha vida pelo senhor. Jesus fala, Pedro, né? Pedro sempre muito intenso, né? Sempre espontâneo, acontece alguma coisa, Pedro já tinha a palavra na ponta da língua. Jesus fala, Pedro, eu digo para você que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Isso aqui nós estamos falando do capítulo de número 13, tá? Do capítulo de número 13 até o 17, são exatamente horas da morte de Jesus. Então, a gente vê que do capítulo 1 de João ao capítulo 11, Jesus ele leva ali 3 anos, João está relatando os 3 anos do ministério de Jesus. Do capítulo 12 ao capítulo 13, são 6 dias. Quando chega no capítulo 13, Jesus já está numa quinta-feira de Páscoa, aonde que ele faz essa ceia com os seus discípulos, a última ceia, né? Aqui, no capítulo 14, Jesus está a horas de acontecer, né, dele se entregar para os soldados do sumo sacerdote. Então, Jesus, quando ele revela ali a sua morte, os seus discípulos falam, mas como assim? O Messias, ele não vai morrer. As Escrituras falam que o Messias, ele vai vir e vai reinar para sempre, ele vai nos libertar do povo, né? Da escravidão, do povo romano. Como assim o Senhor fala que o Senhor vai morrer? Eles não estavam compreendendo. Então Jesus ele começa a consolar os seus discípulos. Ele fala, calma, não perturbe o vosso coração. E nós vamos entender o porquê Jesus fala isso, porque os discípulos, aqui o sumo sacerdote já tinha decretado que quem falasse que Jesus era o Filho de Deus, quem falasse que Jesus era o Messias, eles iam ser expulsos das sinagogas, eles iam perder os seus direitos sociais. Então, você imagina os discípulos acompanhando a Jesus, estamos acompanhando a Jesus, o mestre, aí Jesus fala que vai embora e eles não podem ir. Ele fala, como assim, Jesus? Eu larguei tudo. Poxa, eu tinha a minha empresa de pesca lá, Pedro, né, provavelmente. Poxa, Jesus, eu tinha lá um monte de funcionário, eu larguei tudo para poder andar contigo, o Senhor fala que vai embora e vai deixar a gente? Como assim? E agora? Os meus direitos sociais eu não tenho mais.
Eu não posso mais ir na sinagoga adorar a Deus, eu não posso mais fazer nada disso. Você lembra da história do cego de nascença? Ele foi expulso da sinagoga. Ele não poderia mais. Quando ele confessa que Jesus, e ele dá uma aula para os fariseus, que ele fala, eu nunca vi um cego de nascença ter a visão novamente. Ele fala, você é nascido todo em pecado, os fariseus falam para o cego, e quer ensinar a gente? E ele foi expulso da sinagoga. Então, era a mesma situação aqui dos discípulos. Então, a gente entende o medo, a gente entende o pavor, a gente compreende a situação que eles ficaram, né? Poxa, Jesus, a gente largou tudo, agora tu fala que vai embora, tu fala que vai morrer, e aí eu vou ficar sozinho? Então, Jesus, ele começa a consolar, fala, não perturbe o vosso coração, crê em Deus, crê em mim também. Porque provavelmente eles poderiam começar a desacreditar, poxa, como assim? Então tu não é o Messias, então, que a gente esperava, né? Ele, crê em Deus, crê em mim também, a casa de meu pai é muitas moradas, se vocês vão ser expulsos, vão perder todos os direitos que vocês têm aqui, fica tranquilo, porque tem lugar preparado para vocês, esse lugar, eu preciso ir para preparar esse lugar para vocês, esse caminho. Mas nós aprendemos aqui que a ênfase não está no local, né? Mas sim na pessoa de Jesus. A ênfase está não ir para somente estar no céu, no paraíso, onde nós vamos estar num lugar calmo, tranquilo, né? De ruas de ouro e aquele gramadinho verde. Não, a ênfase está em estar com Cristo para sempre. Jesus, ele vai falando, se alguém me ama, obedece os meus mandamentos. Versículo 15, Jesus já começa a falar a respeito disso, né? E nós vamos chegar no 16, que é o que ficou para a gente falar na aula de hoje. Eu vou pedir para a Tamires ler para mim, do 16 ao 17, e nós vamos refletindo através da leitura dela. Por favor, Tamires. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Obrigado. Então Jesus fala assim, eu pedirei ao Pai, e o Pai enviará o Consolador. Você vê aqui Jesus falando, esse versículo parece, né, ser um pouco relativo, mas se você prestar atenção na importância e na profundidade que tem esse versículo aqui, Jesus, em um só versículo, versículo 16, ele está falando sobre a Trindade Santa, ele está falando sobre a Trindade. Você percebeu que ele fala, eu rogarei ao Pai, e o Pai vai mandar o Consolador. Então, você vê Jesus, ele falando sobre a Trindade nesse versículo. Isso é muito importante, porque nós vemos, e tem uma grande discussão sobre Deus, né, trino, se é três, se é um, como pode ser, e Jesus ele mostra aqui falando que eles são três, mas são a mesma pessoa, a mesma essência, a natureza é a mesma, né? Ele fala, eu vou ir preparar o lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O próximo versículo ele vai falar a respeito disso. Por quê? O Pai vai enviar o Consolador. E ele pega e fala assim, o mundo não pode receber isso. O mundo ele não pode, o mundo ele nem conhece. Mas vocês conhecem, por quê? Porque esse Consolador, ele está com você. Esse Consolador, melhor dizendo, pois esse Consolador, né? Vamos ler aqui que é melhor. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece, mas você o conhece, ó, que ele fala, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus, ele está falando sobre ele aqui, vocês conhecem, porque Jesus, Deus, né, Pai e o Espírito não são o mesmo, então ele fala, vocês o conhecem, por quê? Porque eu estou com vocês. Eu não estou aqui com vocês, então vocês conhecem o Consolador, vocês sabem qual é a essência. Mas, vocês não vão estar somente... Jesus ele está falando aqui que não só ia apenas ficar ali em uma companhia, mas ia ser um pouco mais profundo. Agora ele vai estar em vós.
Ele fala, vocês o conhecem, porque ele vive com vocês, pois ele vive com vocês, está falando sobre ele, eu vivo com vocês, então vocês me conhecem, vocês conhecem qual é a essência, o Espírito, porque eu tenho o Espírito, e eu estou com vocês, eu vivo com vocês, mas vai ser agora mais profundo. Jesus ele começa a falar dessa promessa, que seria do Consolador, que eles até então não estavam entendendo nada ainda. Jesus fala, agora ele não vai mais só andar com vocês fisicamente, agora eles vão estar dentro de você. Agora o Espírito, ele vai estar dentro de você. Aí ele fala no versículo 18, ó, não os deixareis órfãos, voltarei para vós. Olha a grande promessa aqui de Jesus e parece às vezes que o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, né? Ou melhor, ficando mais experiente. Vamos trocar a palavra envelhecendo por experiente, né? A gente vai ficando mais experiente e às vezes a gente vai deixando e vai esquecendo dessa grande promessa. E essa promessa é a promessa que não podia sair do nosso coração. Essa promessa é a promessa que tinha que arder nos nossos corações. É a promessa que a gente tinha que aguardar e almejar todos os dias. Não é a promessa que um dia a gente vai conseguir casar, né? Para quem é mais jovem, não, vou conseguir casar, vou desencalhar, graças a Deus, né? Não é a promessa, não, o Senhor vai me dar minha casa própria, eu creio que o Senhor, ou o carro, o serviço dos meus sonhos, o Senhor vai me dar aquilo que eu tanto esperava, um filho, né? O Senhor vai me dar isso, vai me dar aquilo. Não, a promessa que tem que arder nos nossos corações é essa. Jesus, ele falou, eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Ele está falando sobre o Espírito Santo, ele vai deixar o Consolador aqui, e nós vamos ver o papel do Consolador, e ele fala assim, eu voltarei para vós. Pode falar, Dalton. Sim, sim. É muito importante, foi, né, que nós acabamos de falar. Né, o em, com, ele está presente ali. Agora, está né, dentro de você. É profundo isso, né, que Jesus fala. Então, se nós prestarmos atenção nos detalhes dessa promessa, e você vê que a promessa que Jesus ele falou, que eu vou ir, mas o Espírito ele vai estar em você, se cumpriu. Jesus, ele vem falando sobre a sua morte, tudo que Jesus veio falando, se cumpriu. O Espírito, ele falou, é necessário que eu vá, porque eu tenho que preparar o caminho, mas o Pai vai enviar o Consolador, o Espírito Santo da verdade, né? E você vê que, tipo, as características dele são a mesma. O Espírito Santo da verdade, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lembra? Então, a essência é a mesma dos três. Então, ele falou, o Espírito da verdade, ele vai vir e vai consolar vocês. Ele não vai deixar vocês só, né? Então nós vemos que o Espírito ele vem para nos consolar, o Espírito ele vem para nos fazer lembrar das palavras que Jesus ele pronunciou, né? O Espírito ele vem para nos ajudar a fortalecer. Então são alguns papéis que o Espírito Santo ele tem em nossas vidas, né? Então Jesus ele fala que ele enviaria o Espírito Santo, mas para o Espírito Santo vir e está dentro de nós, era necessário que ele fosse. Mas ele fez essa promessa, que ele voltaria. E se tudo aconteceu, por que essa promessa vai cair no chão? Não vai, irmão. Jesus ele falou que ele voltaria e ele vai voltar. Jesus ele falou, eu vou voltar, eu vou buscar a minha igreja, porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Porque o paraíso nada mais, nada menos é do que estar com Cristo. Um paraíso não é um lugar, o paraíso é você estar com Cristo. Porque você estando no paraíso sem Cristo, você não está no paraíso. Qualquer outro lugar maravilhoso que você imaginar, que não tenha Cristo, não é o paraíso. Por isso que Jesus ele fala, eu sou o caminho. O único caminho que leva a Deus, o único mediador é o próprio Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou a verdade. Hoje em dia, em tantas verdades que nós vemos por aí, a verdade se tornou relativa, porque cada um tem a sua. Jesus ele fala, não,
Independente disso, é muito importante. Jesus ele vai falar a respeito disso aqui, sobre você obedecer a sua palavra, porque o obedecer não quer dizer que você obedece para Deus chamar. Não, a obediência, irmãos, ela é nada mais, nada menos do que a prova de amor de nós, cristãos, para com Deus. Então, eu obedeço a Deus, não é para Deus nos amar, eu obedeço a Deus porque eu amo. Eu obedeço a Deus porque eu amo. Entendeu? Não tem como a gente falar que ama a Deus e não obedecer a Deus, porque seria um amor falso. Não é verdade? Um amor falso. A gente estaria sendo hipócritas falando a respeito disso. Então Jesus ele prometeu que ele viria, que ele iria buscar a sua igreja, e essa promessa não vai cair por terra. Lê para mim, Tamires, por favor, do 19 ao 20. Ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Obrigado. Jesus, ele fala que ele não nos deixaria, e isso aqui era uma palavra de conforto, né? Porque ele estava falando sobre a sua ida, mas ele também fala sobre a vinda do Espírito. Aí ele começa a dizer: daqui a pouco o mundo não vai me ver mais. Obrigado. Ele fala: daqui a pouco o mundo não vai me ver mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vós. Jesus, ele fala sobre que o mundo, né, ele está falando sobre a sua morte aqui, que daqui a pouco, isso no literal, porque Jesus ele está horas de ser crucificado aqui é a última quinta-feira. Jesus ele está aqui quinta-feira de noite já, depois da ceia que ele tem ali com os seus discípulos, ele começa então a falar essas palavras aqui, são as últimas palavras de Jesus. Então ele faz um intensivão ali com os seus discípulos. Ele começa a falar: ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, fica tranquilo, o Espírito Santo vai vir, vai consolar vocês, vai ajudar, vai fazer vocês lembrar de tudo que eu falei, tá? Daqui a pouco o mundo não vai me ver mais. Ele está começando, ele está revelando ali para os seus discípulos da sua morte. Daqui a pouco o mundo já não vai me ver mais, mas vocês vão me ver. Por quê? Porque o Espírito vai vir e vai habitar em vocês, e o mesmo Espírito que habitar em vocês é o Espírito meu. Então ele fala assim: então vocês me verão, e quando isso acontecer, naquele grande dia que ele fala, vocês vão entender, porque até então eles não estavam entendendo nada, irmãos. Os discípulos estavam totalmente sem compreender o que Jesus estava falando, e Jesus fala: fica tranquilo, porque quando o Espírito Santo vier, vocês vão entender tudo, vocês vão compreender. Porque na mente deles, poxa, como eu disse aqui no início, o Messias vai vir nos salvar, o Messias vai ser eterno, o Messias vai vir e vai puxar a espada e se rebelar contra Roma e vai tomar a frente de tudo. E quando Jesus começa a se revelar para eles a sua morte, eles começam então: pô, não estou entendendo, Jesus, agora eu fiquei perdido. Eu achei que ia ser aqui, mas se eu está falando que é aqui, não entendi nada. Fiquei perdido, né? Então Jesus ele pega e fala assim, ó, no versículo 21: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você vê Jesus falando que quem tem os meus mandamentos e obedece, esse me ama. Você vê a prova de amor? A prova de amor que nós temos para com Deus está na obediência. Samuel falou para Saul, né? Saul, o que é melhor, obedecer ou sacrificar, Saul? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então,
independente de qualquer coisa, o importante é a obediência, é nós obedecermos a palavra de Deus. E Jesus fala que esse é o amor. Mas como eu mostro o meu amor para com Deus? Como eu vou mostrar? Eu preciso fazer alguma coisa para me mostrar que eu amo a Deus. Obedeça as minhas palavras. Quem obedece as minhas palavras mostra que me ama. E o Pai vai amar. Por quê? Porque as palavras, Jesus vai falar mais para frente, as palavras que eu falo não são minhas, mas são do Pai. Então, se vocês obedecem a palavra, vocês mostram que me amam e vocês automaticamente obedecem ao Pai. Porque é o Pai que mandou ele falar. Lê para mim, Tamires, do 22 ao 25, por favor. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Obrigado. Então, você vê Judas tomando a frente, né? Aí é interessante que tem um parênteses aqui, fala não Iscariotes, como a gente disse, ou melhor, como eu disse aqui no início, Jesus ele está aqui na Santa Ceia, aqui Jesus ele tinha falado que ia haver um traidor, e Jesus fala para Judas, né? Vai e faça aquilo que você tem que fazer. Então, Judas ele já não estava presente aqui mais, ele já tinha saído para poder trazer os guardas do sumo sacerdote, para vir buscar a Cristo, né? Então, por isso que João, ele abre um parênteses e fala, Judas não Iscariotes. Esse Judas, ele fala assim, quando Jesus ele fala que aquele que obedece as palavras é que o ama. Aí Judas diz assim, ó, Senhor, mas por que te revelas a nós e não ao mundo? Quando Jesus ele fala que aquele que obedece as minhas palavras, ele me ama, aí Judas fala assim, mas Senhor, o Senhor se revelou apenas a gente, por que o Senhor não se revela ao mundo? Eu tenho certeza que o Senhor se revelar ao mundo, o mundo vai obedecer, o mundo vai te seguir, o mundo vai, né? O que João está falando aqui, ou melhor, o que Judas está falando aqui, é sobre o poder de Jesus, sobre as coisas sobrenaturais que Jesus fazia, porque até então, irmãos, a maioria dos milagres que Jesus fazia eram milagres que eram meio que ocultos, né? Às vezes não era muito de coincidência das pessoas. Jesus aqui, ele está sendo perseguido pelos fariseus aqui, já foi jurado de morte, porque ele ressuscitou Lázaro, e Lázaro estava correndo um risco de vida também, porque ele era uma testemunha ocular ali do que aconteceu, ele foi ressuscitado, né, Lázaro. Então, a gente faz o quê? Mata Jesus, tá, mas se nós deixar Lázaro, ele é a prova viva, então nós temos que matar Lázaro também, que aí, não, isso daí foi história de carochinha, a gente muda tudo o cenário e pronto, entendeu? Por isso que aconteceu todo esse reboliço que eles estavam querendo matar Jesus, mas Jesus já tinha curado, já tinha ressuscitado outras pessoas. A filha de Jairo mesmo, Jesus ele curou, ou melhor, ele ressuscitou, já tinha morrido. Lembra quando Jesus está passando ali, e ele cura a mulher do fluxo de sangue, aí vem um servo de Jairo e fala assim, não incomoda mais o mestre, tua filha já morreu. Jesus fala, Jairo, não se preocupa, crê somente, porque a tua filha ela dorme. Então, Jesus fala para eles ali, quando Jesus cura ela, ó, não conta para ninguém, fica tranquilo. Mas na situação de Lázaro, Jesus ele já arquiteta tudo, né? Jesus ele monta na realidade esse palco ali para ele fazer, porque já estava chegando a hora dele ser morto, né? Ele se entregar. Já estava chegando esse momento. Você vê que todas as vezes que Jesus ele fazia algo e fala lá que os fariseus tentavam pegar para matar ele, mas Jesus sempre saía porque ainda não era chegada a sua hora. João ele sempre dá essa ênfase, né? E não era chegada a sua hora, ainda não tinha chegado o momento, ainda não tinha chegado a hora. Jesus não tinha chegado a hora. Mas com a ressurreição de Lázaro, a hora já estava chegando.
Então Jesus ele monta esse palco todo, as pessoas que estão ali eles ficam agoniados porque, poxa, o cara fez um monte de milagre, mas até então, beleza, a gente consegue, mas o cara ressuscitou um cara aí, já né? Porque em escala foi aumentando os milagres de Jesus, né? Você vê João relatando os sinais que ele faz, primeiro foi transformar água em vinho, depois ele vai ali e faz um milagre, né? Ele cura o filho do oficial de longe, ele cura o cara de 38 anos, ele anda sobre as águas, vai ficando cada vez mais, né, intenso para mostrar ali até ele ressuscitar. Então é isso que esse Judas estava falando. Ele fala: Senhor, se revela ao povo, se você se revelar ao mundo, o mundo vai obedecer você, ele vai ver. E interessante que os próprios irmãos de Jesus falaram isso para ele, quando ele não estava querendo ir para Jerusalém. Ele falou: pô, tu não é o mestre aí, tu não é o cara? Por que você não vai lá para Jerusalém lá e se mostra? Por que você fica fazendo uns milagres aqui só? Se mostra lá é a capital lá. Quer ficar aqui, né, no interiorzinho, mostrando os milagres? Se você quer ser conhecido, se você quer tomar, né, a posse de tudo aí, você quer ser reclamado rei, faça isso lá na capital, vá lá para Jerusalém. Jesus fala para eles: ainda não é chegada a minha hora, vocês não entendem. Vocês podem ir lá, porque vocês não aborrecem o mundo, eu aborreço o mundo. Eu falo para eles quando eles estão errados, vocês não, vocês faz aquela média, né, não, opa, tamo junto, hein, tamo junto, tamo junto. Jesus não, ele não faz média, né? Então Jesus ele responde, ele fala: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, o meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada. Então, não é pelos milagres que as pessoas devem acreditar em mim, não é pelo que eu faço que as pessoas devem acreditar em mim, é pela palavra que eu pronuncio, pela palavra, é a palavra que é a verdade. A palavra que eu pronuncio, essa é a verdade. E Jesus ele fala, né, que a palavra que ele pronuncia, essa nos julgará no último dia. A palavra que vai nos julgar, porque ele falou aqui, ó, a palavra que ele pronuncia não é dele, a palavra é de Deus. Então quem vai nos julgar naquele grande dia, irmãos, será a própria palavra, e não tem para onde nós correr, porque a palavra está aqui. Todos nós temos acesso, todos nós temos, nós não precisamos de um intermediário, nós não precisamos de alguém que vá lá e se apresente diante de Deus para tentar trazer uma resposta de Deus e levar uma pergunta para Deus da humanidade. Foi falado isso na terça-feira, né? Nós voltamos ao início. Como assim, irmão Léo, ao início? Ao início que eu quero dizer é que hoje nós temos acesso direto ao Pai. Quem direciona o povo de Deus, que é a igreja, é o próprio Deus. O início era assim, até que o povo começou a pedir um rei, porque o povo não queria mais que Deus o guiasse. No deserto, quem guiou o povo foi o próprio Deus, com a coluna, né, de fogo, com a nuvem ali que cobria ele, e Deus ia conduzindo, e Deus tinha ali, né, pessoas que usava, que eram os juízes ali e tal, e era usado por Deus para poder falar aquilo que Deus queria, até que quando o povo clama: não, Senhor, não, Samuel, queremos um rei, toda nação tem um rei, nós queremos um rei, mas o rei deles era o próprio Deus, mas eles queriam um rei físico, alguém que representasse eles, alguém que estivesse ali. Hoje em dia as pessoas também querem isso, as pessoas estão terceirizando. De vez as pessoas terem o livre acesso de ler a palavra e procurar viver a verdade, o que eles fazem? Eles terceirizam. Não, o meu líder falou isso para mim, e o que o meu líder falou é o que importa. Mas às vezes o que o líder falou não condiz com as escrituras. E aí? Tu vai deixar a tua salvação na mão do líder? Porque naquele tempo, em Israel, se o rei fizesse alguma coisa de errado, toda a nação pagava. Hoje nós não temos mais isso. Hoje nós temos acesso direto com o Pai. O nosso rei voltou do início, que é o próprio Deus. Jesus é o nosso rei. Jesus é Deus.
Então nós temos que tomar muito cuidado, porque quando ele fala que, né, ele é o caminho, ele é a verdade, quem quer mostrar amor para com ele, obedece às Escrituras, obedece à palavra, nós temos que tomar muito cuidado, porque na realidade o que Jesus está falando aqui não é de uma religião, o que Jesus está falando aqui não é de um lugar, e isso nós temos que tomar muito cuidado. A gente até conversamos na terça-feira, eu, Araildo e o William, porque às vezes nós falamos, né, para as pessoas, não, aqui é o lugar certo, aqui é o lugar certo, aqui Deus está aqui, não, vem para cá porque aqui é o lugar. Não, irmãos, o lugar certo, o caminho certo é Jesus, a verdade é Jesus. O certo é a igreja estar na palavra, não o local, o templo é o certo, aqui é a igreja certa, aqui, não, quando você se fala, temos que tomar muito cuidado, porque senão nós tornamos mais uma religião, senão nós tornamos mais um povo que na realidade está puxando sardinha para formar mais um movimento religioso, e não é isso que Jesus ele veio trazer. O que Jesus veio trazer é um relacionamento com Deus novamente, que outrora nós tínhamos perdido, não foi uma religião. Então quando nós falamos, aqui é o lugar certo, você pode estar se colocando na condição de mais uma religião que tem por aí pelo mundo. Temos que tomar muito cuidado, porque é muito delicado, porque senão a gente, sem perceber, a gente vai indo e acaba se tornando mais um. Então, o que Jesus ele falou? Religião tal é a certa, a igreja tal é a certa. Não, ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho. Então, quem ama Jesus, obedece às palavras que ele deixou. É isso que ele fala. E ele vai se revelar para essa pessoa. Isso aconteceu com todos nós. Com todos nós aconteceu. Jesus ele se revelou para nós através das suas escrituras. Porque senão nós não estaríamos aqui. Mesmo nós que viemos, cada um veio de algum lugar, né? Cada um veio de algum lugar e começou a estudar a palavra. E o Senhor, ele se revelou para você. Jesus, ele se revelou. Às vezes nós estávamos perdidos por aí, né? Batendo cabeça ali, bate cabeça aqui, bate cabeça ali, bate cabeça aqui, e o Senhor, ele se revela. Porque ele vê o interesse de nós. Ele vê que nós amamos ele e nós queremos estar. E o Senhor, ele continua se revelando. Nós vemos aí o trabalho que nós temos da Escola da Bíblia maravilhoso. E quantas, né, pessoas que o Senhor ele vai se revelando para essas pessoas. Não é verdade? O Senhor ele se revela. É onde que eu comentei uma vez que como pode, meio, né, esse mundo gigante aí, o Senhor ele se revelou para mim e para você. Maravilhoso, interessante isso, né? Porque o que nós tínhamos de diferente? Por que o Senhor ele achou graça em nós e se revelou para nós? E Jesus fala que aquele que não ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são de meu Pai. Aquele que obedece, o meu Pai ama, e nós viveremos, e nele faremos morada. O Senhor fará morada em nós, Ele se revela, Ele faz morada em nós. Jesus ele vai falar mais uma vez aqui sobre o conselheiro. Versículo 26 ele fala, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas essas coisas, e fará vocês lembrar de tudo que eu tenho dito. Você imagina, irmãos, aqui os discípulos estavam caminhando com Jesus, e ficou durante 3 anos, né, com Jesus ali aprendendo,
E Jesus falou um bocado de coisa. Jesus falou e ensinou um bocado de coisa. Você imagina para ele guardar tudo isso, né? Guardar tudo isso na cabeça deles. Era muita coisa. E acontecendo o que iria acontecer aqui de Jesus ser crucificado, e eles passando por esse momento difícil, provavelmente aquilo que Jesus falou ia passar no ouvido e sair pelo outro, porque a gente sabe que quando a gente está numa situação difícil, na turbulência, é difícil às vezes ficar alguma coisa, né? Um monte de gente vem dar conselho, mas a gente não consegue entender, não consegue ouvir, porque tu está preso na loucura ali no momento. Aí Jesus fala, fica tranquilo, porque o Espírito Santo que vai habitar dentro de vocês, ele vai fazer vocês lembrar tudo aquilo que eu tenho dito. Aí Jesus fala no versículo 27, deixo a minha paz a vocês, e a minha paz eu dou, não dou como o mundo dá, não perturbe o coração de vocês, e nem tenham medo. Jesus ele fala sobre o Consolador, e Jesus percebendo e sabendo que o momento era um momento de turbulência, né? Um momento difícil para eles, porque eles já estavam ali se sentindo só, poxa, vou ficar abandonado, né? Jesus fala, ó, eu deixo a vocês a minha paz, e essa paz é aquela paz que o apóstolo Paulo ele comenta no livro dos Filipenses, né? A paz que excede todo o entendimento. A paz que excede todo o entendimento é aquela paz que quando você está passando nessa turbulência, você consegue ficar tranquilo, mesmo sabendo que o mundo está girando, e a tranquilidade que nós falamos aqui é a confiança. E essa confiança que Jesus ele transparece aqui para os seus discípulos, é dessa promessa que ele falou, eu vou preparar um lugar para vocês, e o Senhor vai mandar o Espírito Santo para vocês, que vai consolar. Você vê como, e Jesus ele fala, ó, eu deixo a minha paz, e a minha paz eu dou, não dou como o mundo dá. Você vê que a forma de Jesus pacificar o seu povo, a sua igreja, é diferente. Não é uma paz que nem o mundo oferece. Uma paz que o mundo oferece, talvez hoje, seria dinheiro, né? Rolando dinheiro ali, você comprando. Ou no armamento, quem tem mais poder, né? Manda e a paz ali acaba ficando uma paz falsa. Então Jesus ele não consola os seus discípulos dizendo que vai dar para ele carro, casa, mansão, que eles vão ficar ricos, ou que eles vão ser poderosos ali, né? Quando eu tomar o reino, um vai ser da minha direita, outro da minha esquerda, um vai ser do meu chefe do exército, outro vai ser isso. Não é isso que Jesus usa, não é essas palavras que ele usa para consolar a sua igreja. A palavra que ele usa para consolar a sua igreja, ele fala assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar esse caminho, e eu vou trazer vocês para morar comigo. Vocês vão morar comigo. Fica tranquilo, porque na casa do meu pai tem muitos quartos. Vocês podem ser abandonados por aí, vocês podem ser chutados das sinagogas, o mundo pode rejeitar vocês. Mas na casa de meu pai, as portas estão abertas para vocês. Jesus, ele não usa palavras de consolo humanas aqui para tentar te consolar de alguma forma. Calma, filho, você está assim, né, nervoso, está passando dificuldade? Amanhã nós vamos para Disney passear, tá bom? Para você ficar mais tranquilo. Vamos lá, né, para Cancún lá, e a gente fica naquelas praias maravilhosas, paradisíacas lá, e você vai ficar tranquilo, e você vai ter uma paz. Você está agitado? Vamos viajar ali, vamos para o Nordeste, né, ficar naquelas águas lindas, transparentes lá, nadar com os peixes. Não é essa paz. Essa é a paz que o mundo dá. E essa paz que o mundo dá é passageira. É paz que ela acaba, né, que ferruja, que destrói, que quebra, que passa. Jesus ele fala de uma paz eterna. E essa paz eterna é de estar com Ele. E é por isso que ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E essa vida é vida eterna. E a vida eterna que ele se refere aqui é uma vida eterna com Cristo.
é de você estar com Ele para sempre. Não a vida eterna que ele diz aqui em questão de questão de tempo, né? Eu vou viver 1000 anos, vou viver tal, isso aqui. Não, na realidade, nós vamos viver sim, né, durante toda a eternidade com Cristo, e é isso que ele traz a importância, de você viver com Ele por toda a eternidade. A ênfase está em viver com Ele. E viver com Ele, você tem a plenitude da vida. Porque sem Cristo nós estamos mortos. Pode falar, Valmir. Essa parte que ele oferece é o que é escrito no livro de Hebreus. É o conhecimento do plano eterno de Deus. Ele promete essa paz. Aqueles que de fato têm conhecimento do que acontece através do século e acredita nas profecias, a Bíblia é rica de profecias, a gente vê uma das profecias que se cumpriu em nós foi que em Abraão seria bendita todas as nações da terra. E você vai ver que Jesus Cristo é semente de Abraão. E no livro de Hebreus está falando, havendo Deus outrora a falar, muitas vezes e por muitas maneiras, nesses últimos dias tem falado através do seu Filho. Então, aquele realmente que estava acompanhando, seguindo Jesus e vindo que tudo que ele falava estava se cumprindo, eles tinham um consolo, porque eles tinham conhecimento e via que realmente tudo que se falava estava se cumprindo, Sim. como todas as profecias de Isaías se cumpriram. Sim. O conhecimento faz parte. As pessoas que não conhecem, elas vivem desesperadas, desesperançadas. Sim. Devemos estar conhecendo a Deus, como diz o profeta Osés, conhecendo e prosseguir em conhecer. Sim. Isso é verdade. Então Jesus ele oferece essa paz para nós, a paz que excede o entendimento, né? O que Jesus ele oferece para nós é algo do céu. Você vê que não é algo terreno, porque como eu disse, o que é terreno passa, é passageiro, e justamente ele não oferece nada terreno que é para você não se prender a essa terra, porque nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Então ele não vai te oferecer algo eterno com algo que é passageiro, né? Então, o que ele te oferece é vida eterna com algo que vai ser eterno para toda a vida. Então, ele fala assim, ó, no versículo 28, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, Jesus fala para ele mais uma vez, ó, depois de todas essas palavras que Jesus vem falando sobre o Consolador e tudo mais, sobre essas promessas, essas palavras de conforto, ele fala, eu vou, mas eu vou voltar. Mais uma vez, Jesus ele dá ênfase que ele vai voltar. Eu vou voltar para vocês estar comigo. E se vocês me amassem, vocês iam ficar contentes, porque eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. E ele fala, o Pai é maior do que eu. Interessante, né, esse versículo, quando Jesus ele fala a respeito que o Pai, ele é maior do que eu, porque Jesus, o Pai e o Espírito Santo não são o mesmo? Não é a mesma essência? Não é verdade? Não são uma só pessoa, mas como Jesus fala que o Pai é maior do que eu? Né? Como tem o Pai é maior, o Filho, depois o Espírito, tem alguma coisa assim e tal, né? E na realidade o que Jesus está falando aqui é em relação à função, né? Vamos supor aqui, vou dar um exemplo, de nós falarmos que o prefeito, ele é maior do que a gente. O prefeito, ele é maior do que a gente em função, porque ele é prefeito, ele tem essa responsabilidade de prefeito, mas em essência ele é a mesma coisa que nós, ele é um ser humano comum, né? Ele é um cidadão comum, e então ele está ali. E por ele ser prefeito, você fala que ele é maior, mas na realidade é a mesma coisa, ele é comum, é igual a gente. Então o que Jesus está falando aqui não é que em relação a poder, que Deus é mais poderoso, que ele é menos, que ele fala aqui que Deus, até porque Jesus ele se despiu de toda a sua glória, e ele esteve aqui, se sujeitou ao Pai, né? Então ele fala, ó, o Pai ele é maior do que eu, então eu vou para o Pai. E vocês tinham que ficar felizes por isso, porque eu vou estar com o Pai.
Então, o que Jesus está falando aqui é em relação à função que o Pai é maior do que ele, né? Não em poder, em essência, até porque eles são o mesmo, né? A essência é a mesma, o poder é o mesmo dos três. Lê para mim, Tamires, por favor, do 29 ao 31. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Obrigado. Você vê como Jesus, ele é maravilhoso, né? Jesus, ele é maravilhoso, porque ele vem falando todas essas coisas para os seus discípulos, e ao terminar esse capítulo aqui, 14, ele pega e fala essas palavras, ele diz, eu estou falando isso para vocês, estou contando tudo o que vai acontecer, é necessário que eu vá preparar o caminho, o Pai vai enviar o Consolador, eu vou morrer, né? Isso tudo que eu falo para vocês, eu estou falando, por quê? Porque vai acontecer. E eu já estou falando agora que vai acontecer, porque quando acontecer, para vocês não ser pegos, tem um ditado, né, de calça riada, né? Fala, pegos de calça de surpresa, né? Surpresa. Então, para vocês não ser pegos de surpresa, para vocês não achar que na realidade quem está no comando de todas as coisas é o príncipe desse mundo, né? Que ele vai falar a respeito aqui, né? Sobre o Deus desse mundo aqui, né? Então, tipo, quando isso acontecer, para vocês saberem que na realidade o que está acontecendo não é porque eu fui pego de surpresa, não é porque ele é mais forte do que eu e eu não tive força para lutar e por isso eu perdi. Na realidade, eu preciso ir, mas tudo isso que está acontecendo é porque o Pai já ordenou, o Pai pediu, e o que eu estou fazendo é obedecendo ao Pai. Então eu estou falando para vocês porque quando isso acontecer, vocês vão falar, na realidade não é porque ele era mais forte do que Jesus. Na realidade, Jesus, ele veio obedecer ao Pai. Então, aqui que Jesus está falando é sobre obediência ao Pai, né? Então, ele fala, isso eu digo agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiais, vocês acreditarem naquilo que eu falei. Poxa, ele falou e realmente aconteceu. Já não falarei muito, porque o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Para você ver Jesus falando, tá vendo? Ele falou, estou falando para vocês e eu não posso falar muito. Esse não posso falar muito é que Jesus está falando, eu não tenho muito tempo para falar com vocês, né? Por quê? Porque a minha hora está chegando, o príncipe desse mundo está vindo, e o príncipe desse mundo que Jesus está dizendo aqui, né, que na realidade Judas estava vindo já com os soldados dos fariseus, né? Judas estava vindo com os soldados para poder prender a Cristo. Então ele fala, o príncipe desse mundo está vindo já, mas ele não tem nada comigo, ou seja, ele não tem nenhum poder sobre mim, até porque Jesus, ele nasceu sem pecado, né? Nós sabemos muito bem a história de Jesus, então, ele não tem nada com o príncipe desse mundo, ele fala, né? Então, tudo que eu fiz aqui foi por obediência a Deus. Aí no versículo 31, para finalizar, ele fala assim, todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai, e o que eu faço, ou melhor, que eu amo o Pai, e que faço o que o Pai me ordenou. Você está vendo que na realidade tudo que aconteceu aqui é Jesus obedecendo, obrigado irmão, é Jesus obedecendo ao Pai, porque tudo isso aqui já tinha sido planejado, não foi algo de surpresa. Nós sabemos que a história da redenção não foi algo de surpresa, desde o Gênesis foi prometido, né? Deus falou lá para a serpente que o filho da mulher, né, a mulher ia gerar semente, e essa semente pisaria na cabeça da serpente, e a serpente feriria o seu calcanhar, mas ele ia sobressair a serpente. Então Jesus está falando aqui que tudo que ele está fazendo é por obediência ao Pai, e não porque ele é fraco ou menos poderoso do que o príncipe desse mundo, que ele está se referindo a Satanás. E ele finaliza dizendo para eles se levantarem e eles iam sair daquele lugar que eles estavam, provavelmente eles estavam ali ainda na Santa Ceia, né? Eles iam sair porque Jesus foi pego no monte do Getsemane, né? Então provavelmente eles saíram caminhando e conversando, e nós vamos ver
esse bate-papo até a crucificação de Cristo vai até o capítulo 17 do Evangelho de João. Tá bom, irmãos? Então, nesse capítulo aqui, Jesus, ele consola os seus discípulos. Jesus, ele fala que só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida eterna, e essa vida eterna é com Cristo, porque quem morre sem Cristo não tem vida eterna, porque o inferno é você estar sem Cristo, né? Então, Jesus, ele vai falar aqui também nesse capítulo sobre a ida dele, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, ele fala sobre a Trindade, que eles são um, porém são três pessoas, e que o interessante é que agora essa terceira pessoa, que é o Espírito Santo, ele está dentro de mim e de você, e ele vai nos fazer lembrar. Então, esse é o papel do Espírito Santo, ele nos faz lembrar das palavras de Jesus, né? Ele nos faz lembrar, ele nos consola, ele nos fortalece. Então, quando nós estamos passando por algum momento difícil, alguma circunstância complicada, quando você, sabe, quando você para e fala, pô, parece que eu ouvi uma coisa me dizendo, assim, parece que o meu sexto sentido, não é sexto sentido não, irmãos, é o Espírito Santo que está te orientando, né? E a palavra certa é orientando, não é incomodando, tá? Porque quem incomoda é uma pedra no sapato, né? Uma pedra no sapato incomoda, o Espírito não incomoda ninguém, o Espírito ele aconselha, né? Ele exorta e assim por diante. Então, essas são uma das últimas palavras que Jesus fala para os seus apóstolos, consolando e preparando ele para o que viria, que seria a morte dele. Tá bom? Que Deus abençoe a igreja, agradeço a oportunidade.